Olá pessoas, aqui é Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero indicar para vocês esse livro aqui, ó, de Michel Onfray, Tratado de Ateologia. Interessante. Ele é filósofo francês e esse livro aqui, ele foi publicado a primeira vez, a primeira edição dele foi em 2005. Fiz umas anotações aqui porque é cheio de coisas que eu preciso dizer e eu tenho medo de esquecer de algumas coisinhas. Geralmente eu não faço essas anotações, mas para esse livro aqui eu achei necessário porque eu também quero ler alguns trechos, então para eu não me perder nas minhas marcações eu fiz algumas anotações, tá? Então estou avisando a vocês aqui, que às vezes eu vou olhar aqui para baixo porque tem umas anotações, tá? Então escuta, ele foi publicado em mais de 20 países, aí a primeira vez que foi publicado na vida, assim, foi em 2007, e aqui no Brasil, não, em 2005, e aqui no Brasil foi em 2007, tá? E a tradução é de Mônica Starrell, acho que é assim que diz o nome dela, tá? E aí tem uma citação dele que eu acho bem interessante, deixa eu ler aqui, é rapidinho. Em toda parte constatei o quanto os homens fabulam para evitar olhar o real de frente. Fabulam para evitar o real de frente. E, uma coisa que eu queria falar, que, assim, uma das minhas observações que eu tenho feito na vida, vocês já perceberam que militantes de direita ou de extrema direita, eles têm muito mais espaço nas mídias? Vou deixar essa pergunta no ar. Já perceberam? Eu já. Porque, por exemplo, esse ateu aqui, ele é considerado um ateu militante, tá? Porque ele se posiciona politicamente, inclusive ele faz críticas públicas ao presidente atual da França, né? O Macron. Ele comenta jornais, então super interessante o posicionamento dele. E ele é um ateu interessante porque eu vi uma vez uma reportagem sobre ele, né? E ele disse que ele se considera um libertário, não de direita. Para deixar claro, né? Que ele não é aquele outro tipo lá que se diz libertário sem ser. Não de direita, ele mesmo fala isso. E aí eu fico pensando sobre isso porque geralmente as pessoas, os homens, né, para ser mais específica, porque quem tem muito espaço na mídia são homens, né, de direita, especialmente, e de extrema direita, principalmente, né. Os absurdos que eles falam e mesmo assim estão lá sempre na mídia de alguma forma, né. E esses outros ditos, né, que são considerados ou progressistas ou de esquerda, essas pessoas, esses homens, né? Eu digo homens porque as mulheres nem espaço tem, né? Assim, tem que garimpar muito para você encontrar uma pérola preciosa. E aí, eu fiquei pensando, né? Caramba, esse ateu, ele é um militante super interessante e quase ninguém aqui cita ele. Já vi o professor Ricardo citando ele, obviamente, lá no canal dele. Faz um tempo já, inclusive. Mas pouquíssimas pessoas citam, né? As pessoas gostam mais de citar aquele outro lá que escreveu Deus um Delírio, né? Que é um livro bom, né? Não vamos também menosprezar, o livro é bom. A pessoa não é, mas o livro é interessante. Mas enfim, voltando para este homem que é muito mais interessante, o Michel Onfray, acho que é assim que fala o nome dele. E o nome do livro, vou dizer de novo, eu já falei que só, né, que Tratado de Ateologia. Então vou ler aqui algumas coisinhas, tá bom? Peraí. Vou ler a orelha primeiro. Os três monoteísmos, isso aqui também é uma coisa que me interessa muito nele, que me deixou, assim, interessada nele, né, nas coisas que ele escreve e tudo mais, que ele é filósofo e ele já escreveu vários livros, tá? Vários mesmo, 100 livros, tá? É isso. Então, e ele também fundou uma universidade popular, Caen, o nome é Caen. Sim, aí voltando. Uma coisa interessante que eu acho nele é que ele não tem religião de estimação. Porque a gente sabe que existem ateus, ateias que têm religião de estimação.
né? A gente sabe muito bem disso. E o Michel, ele não é assim. Ele é uma pessoa que faz críticas muito importantes. Tá chovendo, não sei se vai sair o barulhinho aí da chuva, mas tá chovendo aqui. Aquela chuva passageira, mas enfim, tô só avisando pra vocês escutarem o ruído e não achar que é outra coisa. E aí, ele, como eu estava dizendo, ele não tem religião de estimação, né? Nem religião cultural, como uns e outros estão dizendo por aí. E ele rompe, ele exatamente é isso nesse livro aqui. É tão bom esse livro, gente, sério, tão bom, leiam ele. Até já pensei em ler ele aqui no canal, mas enfim, não sei. Não sei se eu consigo, tem tanta coisa que eu penso e não consigo fazer. É isso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Vou logo avisando. Vocês já perceberam? Porque esse livro ele me empolga muito, então eu acabo falando um pouco mais, tá? E aí, como eu estava dizendo, esse livro ele fala sobre as desgraças desses monoteísmos também, né? Que acabam influenciando na nossa sociedade, seja qual sociedade for. Aqui, ali, acolá, né? Toda sociedade que é influenciada por uma religião dessas, né, principalmente o judaísmo, cristianismo e islamismo, a gente sabe o fim, né? O fanatismo, a imposição de certos dogmas, de certas crenças. E mesmo que você não creia ou acredite em alguma coisa, ou tenha fé em alguma coisa, você é obrigada a se comportar com regras duríssimas, especialmente as mulheres, né? E aí ele faz essa leitura, ele faz esse tipo de análise, tá? Muito interessante. Então, por isso mesmo que eu tô doidinha aqui pra dizer pra vocês lerem, tá? Esse livro. Mas vamos lá, vou começar a ler alguns trechos, tá bom? Vou voltar aqui pra orelha. Os três monoteísmos, animados por uma mesma pulsão de morte genealógica, partilham uma série de desprezos idênticos: ódio, a razão e a inteligência. O ódio, a razão e a inteligência. Ódio a todos os livros em nome de um único. Ódio à vida, ódio à sexualidade, às mulheres e ao prazer. Ódio ao feminino, ódio ao corpo, aos desejos, às pulsões. Em vez e no lugar de tudo isso, judaísmo, cristianismo e islã defendem a fé e a crença, a obediência e a submissão, o gosto pela morte e a paixão pelo além, o anjo assexuado e a castidade, a virgindade e a fidelidade monogâmica, a esposa e a mãe, a alma e o espírito. Equivale a dizer a vida crucificada e o nada celebrado. Muito bom, né? Além de tudo, a escrita dele é bem poética, eu acho. Então aí agora eu vou começar. Eu fiz algumas marcações aqui dos trechos que eu quero ler para vocês, tá? Escuta. Vou começar a explicar para vocês como é que tá aqui a organização do livro. Olha, o sumário tá assim, em 4 partes. A primeira parte, a teologia, tem vários textos interessantíssimos. Essa teologia seria a negação de tudo que venha a ser baseado na teologia, tá? Então é a teologia. Olha aqui, sai pra lá. Aí a segunda parte ele vai falar sobre os monoteísmos, servidões, tiranias. Aí a terceira parte, cristianismo. Aí tem vários textos sobre o cristianismo. Aí a quarta parte tem a teocracia. Aí ele também vai falar sobre o judaísmo, né? E sobre o islamismo, obviamente. E tem a bibliografia bem legal aqui. Eu já vou começar lendo essa parte aqui esse trechinho aqui. Peraí. Pobreza ateia. A bibliografia da questão ateia é indigente.
rara em comparação com as publicações dedicadas às religiões. Quem conhece um instante sobre ateísmo nas livrarias? Inclusive, tem pessoas ateias, né? Que preferem escrever sobre Jesus, o mito, do que escrever sobre o ateísmo, sobre... Enfim, vou nem aprofundar para não. Voltando para esse homem interessante. Michel Onfray. Então, aí voltando. Conhecem um instante sobre ateísmo nas livrarias? Ele pergunta. Ao passo que todas as variações sobre o tema religioso dispõem de suas subseções. E além disso, a má qualidade. Como se os autores sobre esse tema trabalhassem para satisfazer aos deícolas. Deícolas são a mesma coisa que deístas, né? Pessoal que crê, que acredita em Deus. Independente de religião, acredita em Deus. Em algum Deus. Algum Deus. Aí voltando, eu quero ler agora. Eu marquei aqui a página, por isso que eu tô olhando. A página 53. Não, a página 7 primeiro. Página 7. Que está dentro daquela primeira parte, né? Da ateologia. É só um trechinho. O ateísmo está ligado, então, a uma criação verbal dos deícolas. A palavra não decorre de uma decisão voluntária e soberana de uma pessoa que se define por esse termo na história. Ateu qualifica o outro que recusa o Deus local, quando todos ou a maioria creem nele. E tem esse interesse em crer, pois o exercício teológico de gabinete sempre se apoia em milícias armadas, polícias existenciais e soldados ontológicos que dispensam de refletir e convidam rapidamente a crer e com frequência a se converter. Aí o próximo texto, trechinho de um texto que eu vou ler, é a página 53, que está dentro daquela segunda parte, monoteísmos. Porque se eu for ler muito, né, sobre cada texto, vai ficar muito gigante o vídeo. Então, não é o objetivo. Página 57. É só para deixar vocês com água na boca e querer ler o livro. Página 57. Não, 53. Viajei na maionese aqui. Página 53. Mas está dentro daquele monoteísmo, tá? Página 53. Aí tem escrito assim, nesse texto específico, que eu quero ler um pedacinho, né? Abaixo a inteligência. O monoteísmo detesta a inteligência, virtude sublime que define a arte de ligar o que, a priori, e para a maioria, passa por desligado. Ela torna possíveis as causalidades inesperadas, mas verdadeiras, produz explicações racionais, convincentes, apoiadas em raciocínios, recusa toda a ficção fabricada. Com ela, evitam-se os mitos e as histórias para crianças. Não há paraíso depois da morte. Não há alma salva ou condenada. Não há Deus que sabe tudo e vê tudo bem conduzida e, de acordo com a ordem das razões, a inteligência a priori ateia impede todo o pensamento mágico. Vou dizer de novo, hein? Olha que tem gente aí que tá meio perturbada. Ai. A priori, a inteligência ateia impede todo pensamento mágico, né? Então agora eu vou dar um salto para a página 116, que vai estar 116 e 117, que vai estar dentro da terceira parte do livro que eu quero compartilhar. E está dentro daquela terceira parte do livro que é cristianismo. Cadê? 116, espera aí. 16, 17. Elogio à escravidão. Vou ler um pedaço. Que esse está na página 116. Paulo, o masoquista, expõe as ideias com as quais o cristianismo um dia triunfa.
ou seja, o elogio da fruição em ser submisso, obediente, passivo, escravo dos poderosos, sob o pretexto falacioso de que todo o poder vem de Deus e de que toda a situação social de pobre, de modesto e de humilde procede de um querer celeste e de uma decisão divina. Deus bom, misericordioso, etc. Quer a doença dos doentes, a pobreza dos pobres, a tortura dos torturados, a submissão dos empregados. Aos romanos, que ele louva, ensina muito oportunamente no seio do império a obediência aos magistrados, aos funcionários, ao imperador. Convida cada um a entregar o que é de seu dever, os impostos e as taxas aos recebedores, o temor ao exército, à polícia, aos dignatários, a honra aos senadores, aos ministros, ao príncipe. Nossa, tem mais. Eu vou dar outro salto, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Página 117. Ódio à inteligência. Ódio a si mesmo, ódio ao mundo, ódio às mulheres, ódio à liberdade. Paulo de Tarso acrescenta a esse quadro desolador o ódio à inteligência. O Gênesis já ensina essa aversão ao saber, pois não esqueçamos que o pecado original, a culpa imperdoável transmitida de geração em geração, é a de ter saboreado o fruto da árvore do conhecimento. Desejar saber e não se contentar com a obediência e a fé exigidas por Deus para alcançar a aventura, eis o imperdoável. Desejar saber é imperdoável, tá? Igualar Deus na ciência, preferir a cultura e a inteligência, a imbecilidade dos obedientes, pecados mortais. E aí, tá querendo? Tá querendo? O objetivo é esse. Aí, tá perto. Aí agora eu vou entrar na última parte, que é a quarta parte do livro, que ele coloca assim, teocracia. Aí tem vários textos relacionados à teocracia. E eu vou pegar um pedacinho, página 135. Que é exatamente... Página 135. O judeu, o cristão, o muçulmano podem, conforme queiram, servir-se da Torá, dos Evangelhos e do Corão. Encontram, conforme sua necessidade, matéria para justificar o branco e o preto, o dia e a noite, o vício e a virtude. E agora eu vou dar um salto para a página 157. Eu faço as marcações aqui, mas mesmo assim eu posso passar batida. 157, é por isso que eu anoto, que é muita coisinha. Esse aqui é bem legal, hein? Página 157. O Vaticano ama Adolf Hitler. O casamento por amor entre a Igreja Católica e o nazismo não deixa nenhuma dúvida. Os exemplos são abundantes e nada insignificantes. A cumplicidade não se estabelece com silêncios apavoradores, não ditos, explícitos ou avaliações feitas a partir de hipóteses partidárias. Os fatos comprovam, para quem aborda essa questão abordando a história. Não foi um casamento pela razão comandado pelo interesse da sobrevivência da igreja, mas uma paixão comum e partilhada por terem os mesmos inimigos irredutíveis, os judeus e os comunistas, assimilados quase sempre do mesmo balaio conceitual do judeu bolchevismo. Ai, que viagem. Os fatos, então. A Igreja Católica aprova o rearmamento da Alemanha, contrariando o Tratado de Versalhes. Certamente, mas também uma parte dos ensinamentos de Jesus, especialmente os que celebram a paz, a doçura, o amor ao próximo, a Igreja Católica, assina um acordo com Hitler, desde a chegada do chanceler ao caso em 1933. A Igreja Católica silencia sobre o boicote dos comerciantes judeus
Cala-se quando, da proclamação das leis raciais de Nuremberg, em 1935, mantém-se em silêncio por ocasião da Noite dos Cristais, em 1938. A Igreja Católica fornece seu fichário de arquivos genealógicos aos nazistas, que sabem, assim, quem é cristão, portanto, e não judeu. A Igreja Católica alega, em contrapartida, o segredo pastoral, para não comunicar o nome dos judeus convertidos à religião de Cristo, ou casados com um deles. A Igreja Católica sustenta, defende, apoia o regime pró-nazista. A Igreja Católica dá sua absorção ao regime colaboracionista em 1940. A Igreja Católica, embora sabendo da política de extermínio, desde 1942, não a condena, nem privadamente, nem publicamente, e nunca ordena em nenhum padre ou bispo que ataque o regime criminoso diante dos fiéis. E segue. Parei aqui. Agora eu vou para a página 171. Tá pertinho, só falta mais um. 171. O gosto muçulmano. Fala agora muçulmano. Por uma laicidade pós-cristã. Interessante, mas eu vou ler só um pedacinho também. O gosto muçulmano pelo sangue. Como boa síntese dos dois monoteísmos que o precedem, que ele aclimata ao deserto árabe, regido pelo tribal e pelo feudal, o Islã assume para si o pior dos mencionados judeus e cristãos, a comunidade eleita. O sentimento de superioridade, o local transformado em global. Muito bom isso aqui. Um local transformado em global. O particular ampliado ao universal. A submissão de corpo, alma e o ideal ascético ao culto, à pulsão de morte, a teocracia classificada sob o extermínio do diferente. Escravidão, colonialismo, guerra, razia, guerra total, expedições punitivas, assassínios, etc. Parei por aí. Página 151. A invenção judaica da Guerra Santa. A todo Senhor, toda honra. Os judeus inventaram tudo que combina com ele. O direito divino e seu correlato obrigatório. O povo eleito exaltado, os outros rebaixados. Lógica coerente, mas também, sobretudo, a força divina necessária ao apoio desse direito vindo do céu. Pois o braço armado permite sua eficácia na terra. Deus diz, fala. Seus profetas, messias, enviados, traduzem seu discurso. Caso contrário, bastante inaudível. Povo pagando sempre os custos da perfídia teocrática. Espero que tenham gostado desta indicação, porque é muito legal esse livro, hein? É um diferencial bem profundo. Então é isso. Fiquem com esta indicação deste livro maravilhoso. Um cheiro e até a próxima. Tchau. Fui!